Oi pessoal, a gente começa uma série de vídeos de exercícios, né? A gente já tinha visto antes, né, a parte da teoria, toda a parte da teoria de função composta, de função inversa, né, de função injetiva, sobrejetiva, objetiva. A gente vai dar uma olhadinha nos exercícios, né, a partir dessa aula de agora. Então vamos lá, né? Primeiro problema diz o seguinte: a gente tem duas funções reais. Quando ele diz função real, ele está dizendo que o domínio é o conjunto dos números reais. Então você tem duas funções reais, f e g, e você quer, né, o exercício pede que a gente calcule a lei de formação das composições, né, f com g, g com f com f e g com g. Vamos lá, vamos dar uma olhadinha como é que fica, né? Então, a função fog, né, f bola g, é, na verdade, né, f de g de x, tá? É a composição de f com g. Então, o que a gente vai fazer, né? A gente vai pegar a lei de formação do f, tá bom? Que é x ao quadrado mais 2. Então, vou colocar aqui x ao quadrado mais 2. A diferença, né, é que no lugar aqui do x, eu vou usar o g de x, tá bom? Então, eu vou substituir aqui onde eu tenho x, né, eu vou substituir por g de x. Então, vai ficar g de x ao quadrado mais 2. Essa é a ideia, tá bom? Eu estou calculando o f de g de x. G de x é x menos 3, então a gente substitui x menos 3. Posso até mudar aqui, ó, de cor, para ficar mais fácil da gente perceber, né, o que está acontecendo. O f do g de x vai ser calculado dessa maneira. Então, tudo que a gente precisa fazer agora é aplicar aqui o produto notável, aquela história de quadrado da diferença, e está prontinho, né? Você vai fazer quadrado primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado segundo, mais o 2 que está aqui fora, né? Vai ficar x ao quadrado menos 6x mais 11, aí o resultado, tá bom? Então esse é o valor aí da expressão do f de g de x do fog. Ah, e se eu quiser saber como é que fica o GOF, né? Agora é na posição contrária, né? Eu quero o g de f de x. Vamos lá, g de f de x. O que vai acontecer, né? Você vai olhar aqui para a expressão do g e vai reparar que o g, a função de g, é x menos 3. No lugar desse x, a gente vai trocar pelo f de x, né? X ao quadrado mais 2. E aí o que vai acontecer, né? Subtraio aqui o 3 e aí eu tenho a resposta. A resposta vai ser x ao quadrado mais 2 menos 3, mais 2 menos 3 deu menos 1. Certinho? Então tá aí a expressão, né, da função GOF, g de f. Tá bom? Pessoal, e para a gente fazer aqui o f de f ou g de g, né, tranquilinho, não tem mistério. Se eu quero calcular o FOF, né, o FOF é f de f de x. Vamos lá, f de f de x. Então como é que fica, né? Se você quiser pausar aí o vídeo para fazer, né, treinar, é uma boa, é sempre uma boa, né? F de x é x ao quadrado mais 2. Eu vou pegar o x ao quadrado, né, e somar 2. Só que, quem é o x que eu vou colocar aqui? É o próprio f de x, né? Então é o próprio x ao quadrado mais 2. Então vai ficar assim, né? Pronto. Só aplicar agora a ideia do produto notável. Eu tenho aqui quadrado da soma, vai aparecer quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, mais esse 2 aqui de fora. E a gente tem a nossa resposta, x ao quadrado mais 4x mais 6. Certinho? Tá aí a função f composta com ela mesma, tá? Às vezes, né, a gente pode representar também, a gente pode representar desse jeito, né? F ao quadrado, né? O f com 2 aqui em cima. Esse 2 sobrescrito, toma cuidado, ele não está representando potenciação. Não é que você vai pegar a expressão, aqui a lei de formação, e elevar ao quadrado, não é isso. Esse quadrado aqui, né, esse 2 no sobrescrito, ele está querendo representar o seguinte, uma composição, tá bom? Se eu tivesse f com 3 aqui em cima, seria a composição do f com f 3 vezes, né? E assim por diante, tá bom? Então cuidado aí com essa notação, né? Esse 2 aqui sobrescrito, ele quer dizer, ele está representando, né, quantas vezes a função foi composta com ela mesma. Da mesma forma aqui, né, o GOG, né, g de g é g ao quadrado, tá bom?
Pessoal, vamos dar uma olhadinha como é que fica aí essa função g composta com ela mesma? Então, se você quiser, né, dá uma pausa aí, tenta fazer, é sempre legal. O g de x é x menos 3, só que eu vou trocar, né, o x pela própria função g. Quem é a função g? A função g, ela é x menos 3. Então, eu vou trocar aqui, ó, x menos 3. E aí, pessoal, como é que ficou, né? Ficou o seguinte, ficou x menos 3 deu x menos 6. Tá? Então, o problema, né, ele pode pedir para você encontrar aí a composição de um conjunto de funções, encontrar a imagem, né, de um valor dado aqui pela lei de expressão ali de uma função composta, enfim, né, em várias situações. Mas eu acho que a situação mais legal aí, mais interessante que pode aparecer para a gente, é a situação aqui do problema 2, onde ele pede para a gente encontrar o domínio, né, o domínio de uma composição. Tá? Também é legal quando ele dá uma função da expressão da composta, né, por exemplo, da função f, da expressão da composta e pede a g. Né? Também é legal esse tipo de problema, a gente vai ver no vídeo seguinte. Então, pessoal, como é que faz isso aí, né? Esse vale mais a pena, né? Pausa aí o vídeo, tenta fazer, tenta encontrar aí quem é o domínio da função fog, da função f composta com g. Eu te espero aqui, eu espero você resolver. Olá, pessoal! Vocês já fizeram, né? Agora vamos só dar uma olhadinha aí na solução. Eu quero calcular o fog, dá uma olhadinha aqui no gabarito, né? O fog é f de g de x, e aí a gente vai calcular o seguinte, né? A função f de x é simplesmente a raiz quadrada de x. Só que no lugar do x você vai trocar por g de x, então você vai trocar por toda essa expressão, né? Esse polinômio do segundo grau, x ao quadrado menos 3x mais 4. E a gente quer saber o seguinte, qual é o domínio dessa função? Ou seja, quais são os valores de x, né, que são possíveis, né, que essa função aceita, que a gente consegue calcular. Então a gente já sabe, né, que o que a gente precisa garantir é que essa expressão sob o símbolo de raiz, essa expressão ela precisa ser não negativa, ela precisa ser maior ou igual a zero, né? Porque se a gente tiver um número negativo sob o símbolo da raiz, a gente teria, né, um número não real. A raiz quadrada de um número negativo não pertence ao campo dos reais. Então a gente precisa garantir que x ao quadrado menos 3x menos 4 seja maior ou igual a zero. E aí isso virou um estudo do sinal, um problema de estudo do sinal de uma função quadrática, de um polinômio do segundo grau, que a gente já viu aí nas aulas de função quadrática, né? A gente já viu aí nas aulas anteriores. O que a gente vai fazer é o seguinte, né? Reparar que esse polinômio x ao quadrado menos 3x menos 4, graficamente, ele pode ser representado por uma parábola com concavidade para cima e que corta o eixo x em dois pontinhos, tá? Essa expressão, ela se anula para dois valores distintos, ela tem duas raízes distintas, né? Quem são esses números, né, que anulam, né, essa expressão, esse polinômio do segundo grau? É fácil, é só a gente pensar, né, em dois números cujo produto é menos 4 e a soma é mais 3. E aí, né, o produto é menos 4 e a soma é mais 3. Então a gente pode ir pensando, né, por exemplo, produto é menos 4, pode ser 4 e 1, né, mas aí tem que trocar o sinal de um deles. Aí a soma tem que dar 3. Então, né, menos 1 e 4, deu certo? Vamos ver, vamos conferir, né? Produto desses dois valores dá menos 4 e a soma dos dois valores deu 3, né? Deu B ali com o sinal trocado. Então é isso, né? Então, se eu quero que essa expressão seja positiva, eu preciso que o x esteja à direita do 4, é uma possibilidade, ou então à esquerda do menos 1, e está resolvido. E aí, pessoal, a gente vai responder que o domínio da função fog, né? O domínio da função fog pode ser escrito assim, é o conjunto, né, dos números reais, todo x pertencente aos reais, né, tal que o x ou é menor ou igual a menos 1, né, é uma possibilidade, ou então o x tem que ser maior ou igual a 4. Né? Funciona? É verdade isso daí? Mas calma aí. Eu posso, né, pegar o x valendo menos 1, x valendo menos 1 dá certo? Não vai dar problema aqui quando eu for calcular
o f de menos 1, não vai dar problema, né? Não vai dar problema, porque você vai calcular f de g de menos 1. Então você vai calcular, você vai substituir o menos 1 aqui na expressão do g, e aí você vai encontrar, né, quando você trocar o x por menos 1, isso vai zerar, né, vai ser g de menos 1 é 0, e aí o f vai ficar f de 0, raiz quadrada de 0 é 0, não tem problema nenhum, tá bom? Então o único problema é quando o g ele assume valores negativos, porque quando o g assumir valores negativos, ele vai entregar, né, para a função f um valor negativo, e aí a gente não pode aceitar, tá bom? Então a gente impediu aqui que o g seja negativo, que a função de g assuma valores negativos, né? Fazendo isso já é o suficiente aí para ser possível calcular a função FOG, a função f composta com g, tá bom? Então essa aí é a nossa resposta. Pessoal, a gente volta aí no próximo vídeo, né? Falar um pouquinho mais sobre função composta.